Muito bem, já estamos de volta com o seu Revista Novo Tempo, 4 horas 2 minutos. Você que vem chegando aqui através das nossas redes sociais, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Revista. Você que está acompanhando a gente aí pela rádio, pelo aplicativo, vamos começar então agora o nosso bate-papo Novo Tempo desta terça-feira. E é com muito prazer que nós recebemos aqui a nutricionista e também colunista do programa Vida e Saúde, a doutora Liliane Neto. Seja muito bem-vindo, doutora Liliane. Obrigada, Sara, é um prazer. Com certeza você aqui, amigo ouvinte, já ouviu, né, a doutora Liliane trazendo dicas importantes aí na nossa programação. Inclusive, a minha ideia de fazer esse bate-papo foi de um dos programas que a doutora estava fazendo aí nessas últimas semanas. Eu falei, não, a gente precisa um pouquinho aí sobre a obesidade. Doutora, a gente já começa aqui com aquela pergunta que eu acho que todo mundo quer entender e saber um pouco mais. Como é que a gente pode definir a obesidade e quais seriam aí as suas causas? Sara, a obesidade ela é uma doença de fator, assim, multifatorial, né? Existem várias origens e várias causas que podem ter levado a pessoa a ter a obesidade. Mas o excesso de peso, né, a classificação da obesidade seria esse excesso de peso dentro de uma classificação do tal do IMC. Então, o IMC ele é o parâmetro, né, onde a gente faz um cálculo para verificar se o peso daquela pessoa está de acordo com a altura dela. E aí, dentro dessa classificação, a gente identifica, né, em qual grau de obesidade que essa pessoa está. Mas, em relação a essas causas, é muito interessante a gente pensar que, às vezes, a gente associa, né, que a causa da genética é a causa mais importante, por exemplo. Mas a causa genética, ela é um dos detalhes, assim, cerca de 95% da origem da obesidade, ela tem a ver com outros fatores, né? Uns 5% realmente tem uma causa genética bem importante, que logo na infância a gente já começa a perceber que existe algum distúrbio metabólico. Mas, às vezes, a pessoa tem o gatilho da genética, mas existe a epigenética. E a epigenética é justamente esse conjunto de fatores do estilo de vida que poderiam fazer com que aquela tendência da pessoa se desenvolva ou não. Então, é muito importante a gente prestar atenção na questão da alimentação, da atividade física e alguns fatores até ambientais, porque hoje a gente está exposto, né, a diversas poluentes ambientais que fazem com que o nosso sistema endócrino ele aconteça disrupturas. É como se fosse assim gatilhos que a gente vem consumindo, né? Às vezes até do próprio plástico que a gente guarda o nosso alimento lá dentro da geladeira, a água que a gente bebe muitas vezes tem alguns componentes tóxicos. Então, todo esse ambiente onde nós estamos inseridos, eles têm sido associados, né, no desenvolvimento da obesidade. Né? Muitos desses fatores não são assim evitáveis e às vezes a pessoa nem sabe que ela está exposta e fazendo às vezes a sua comida ali na panela de alumínio e que aquele alumínio pode estar trazendo alguma consequência no seu sistema hormonal, alguma medicação que a pessoa toma, enfim, tem diversas coisas no nosso ambiente que trazem essa obesidade assim mais exagerada nos nossos dias. Mas os fatores que são controláveis, eles ajudam muito a poder, no desenvolvimento da doença. Então, dependendo de como a pessoa lida com a alimentação, com o estilo de vida dela, né, em relação ao sono, em relação à atividade física, tudo isso vai fazer muita diferença se essa doença vai vir ou não. Muito bem, já que a gente tocou aí nessa questão da genética, como é que a gente pode saber se a origem dessa obesidade ela é genética, hormonal ou ali por excesso de ingestão de alimentos? Existe alguma predisposição para isso? Um grupo de pessoas, né, de tal idade que talvez estejam predispostos a ter a obesidade? A gente percebe assim na infância, e os estudos mostram isso de uma forma em larga escala, né?
que a infância ela é um fator, um dos, assim, dos pontos mais importantes quando a gente fala no desenvolvimento da obesidade. Então, como foi a gestação, como é que foi a introdução alimentar, se essa criança foi amamentada com leite materno, se dentro da infância ela teve acesso a alimentos alergênicos, ou alimentos que teve de alto índice calórico, né, com poucos nutrientes. Então, toda essa questão da infância, muitas vezes ali a gente já vê crianças de 3, 4 anos desenvolvendo a obesidade. E alguns outros momentos da vida também facilitam essa obesidade a chegar, como, por exemplo, a adolescência, né? Toda vez que acontece um aumento dos hormônios de crescimento, pode ser que também venha a obesidade junto. Então, na adolescência é muito comum ver uma criança que era, às vezes, até magrinha, e de repente ela se torna uma criança acima do peso, né, com excesso de peso ou obesidade. Uma outra fase da vida também é a gestação, né? Muitas mulheres relatam, quando a gente faz uma avaliação do histórico de vida, que acho que isso você vem perguntando é bem isso, né? Em relação ao histórico da vida da pessoa. Então, não existe um momento só, né? Cada pessoa pode ter algum gatilho em algum momento que faça esse desenvolvimento. Outro momento é a menopausa, que também é uma fase muito comum, né, de ter essa variação dos hormônios e fazer com que a pessoa se torne aí um sobrepeso ou obeso. E o excesso de ingestão de alimentos, como é que a gente sabe que Sim. isso origina a obesidade? Até essa expressão, né, do sobrepeso, a gente considera que é a fase que a pessoa ela está normalmente numa compulsão alimentar um pouco maior. Quando a pessoa está obesa, muitas vezes ela chega no consultório e fala assim, mas eu não como muito, eu não sei por que eu tô desse tamanho, porque eu não como muito. E eu acredito, muitas vezes a pessoa ela já desenvolveu ali algum tipo de distúrbio metabólico, que mesmo ela comendo pouco, parece que o peso dela não evolui positivamente. Então, existe uma fase, né, que normalmente é associada ao excesso de peso, e outra que talvez não. Mas mesmo que a pessoa ela tenha esse hábito alimentar que não seja calórico, a maioria das vezes é um hábito alimentar inadequado. Às vezes ela come meio pão francês, mas ela não está comendo ali o pão integral, ela muitas vezes não está se alimentando com alimentos ricos em fitoquímicos, né, verduras, legumes e frutas, por exemplo. Então, é uma somatória de fatores, e é preciso avaliar, né, cada ponto da alimentação para identificar se existe um excesso de peso, aliás, o excesso de calorias, que isso acontece, é muito comum. Nossa, mas eu não como muito. Às vezes, realmente, o volume de comida da pessoa é pequeno. Só que ali existe uma densidade calórica. Então, a pessoa come, assim, rega aquele arroz com bastante óleo, coloca bastante óleo no feijão, aquela carne bem gordurenta, mas a quantidade de comida é pouco. Ah, eu fiz uma fritura, mas é pouco. Só que ali existe muita caloria. Então, é preciso mesmo que a pessoa vá desvendando, né, junto a alguém que entenda, um profissional, vá desvendando esses mistérios da alimentação dela para realmente identificar se existe um excesso de consumo de calorias ou se de fato precisa mexer com o metabolismo para que esse metabolismo ajude no emagrecimento. Muito bem, você que vem chegando por aqui agora, seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo Novo Tempo. A gente está entendendo um pouquinho mais sobre os males da obesidade com a doutora Liliane Neto. Quero convidar você para compartilhar, viu? Compartilha aí a nossa live. Eu tenho certeza que os seus amigos aí das suas redes sociais vão querer saber e entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Doutora, quando que uma pessoa ela é considerada obesa e quando ela está acima do peso? Será que é quando as gordurinhas ali começam a aparecer? Quem sabe as bochechas ficam um pouquinho mais arredondadas? Como é que a gente faz para saber que estamos ali obesos ou acima do peso, doutora? Tem gente que mede se emagreceu ou não pela calça, né? Se a calça fechou ou se a calça não está mais servindo, então isso indica que está acima do peso ou não. Tem gente que tem medo da balança. Mas a forma mais adequada, né, de avaliar esse excesso de peso, essa obesidade, é através do tal do IMC.
Então, assim, quando o IMC ele é calculado de 25 até 29,9, isso a gente chama de sobrepeso. Quando está acima de 30, isso a gente chama de obesidade. Então, dentro da obesidade existe obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3. Tudo isso é uma relação com a altura da pessoa. Então, a gente não tem como ficar mais alto, né, depois de adulto. Então, é importante se manter dentro desse limite do peso, porque o corpo, ele tem uma estrutura para carregar uma determinada quantidade de peso. Se você carrega aí, vamos supor, um saco de arroz a mais, ou 2 sacos de arroz a mais, né? Quando a gente fala de obesidade, a gente está falando, às vezes, de 6 sacos de arroz a mais. Eu falo assim, nessa transformação para o que a gente consegue, é palpável, só para a gente ter noção. É pesado você carregar 30 quilos a mais. Mas quando você pensa que isso está dentro da pele, parece que não é tanto. Só que nisso o joelho vai desgastando, a saúde vai ficando prejudicada, né? Existem várias consequências ruins para essa obesidade. Mas é interessante pensar que os estudos falam o seguinte, que apesar de ser muito simples calcular, né, o IMC, apenas 10% dos obesos têm um diagnóstico, foram ao médico, foram ao nutricionista e receberam um olhar, né, do profissional falando assim, olha, você é portador de obesidade. Tem gente que pensa que excesso de peso, obesidade, é uma questão estética, mas não é. Agora, a doença crônica, ela precisa de um diagnóstico. Então, só 10% das pessoas recebem esse diagnóstico, que faz diferença, né? Quando alguém te fala que você tem algum problema, isso te faz movimentar, te faz pensar de outra forma. E desses 10%, né? Aliás, desses 100%, apenas 2% recebem, de fato, um tratamento para a obesidade. A maioria das pessoas, às vezes, elas sabem que estão acima do peso, mas elas não buscam ajuda profissional, acesso à ajuda profissional, ou de fato pensam que às vezes se ela tiver força de vontade, ela vai conseguir sozinha. E a gente sabe que a obesidade, como uma doença crônica, precisa de um acompanhamento, precisa de alguém que esteja próximo, né, para que você consiga realmente ter o sucesso no tratamento. Eu acho interessante, então, a gente falar quais seriam os sinais, já que são poucas as pessoas que, como a doutora acabou de falar, que vão procurar um profissional, né, para saber se estão ou não obesos. Então, quais seriam aí os principais sinais ali? Não, tem alguma coisa de errado comigo, acho que eu preciso procurar um profissional. O nosso corpo, ele é muito sábio, ele realmente emite sinais e sintomas. Ele realmente emite algumas características, por exemplo, uma queda de cabelo, uma unha fraca. Tudo isso, às vezes, a pessoa vai fazer tratamento, o sinal, mas o sinal tá sinalizando que alguma coisa não está correta. Então, o sinal da obesidade ele tem muito a ver com essa compulsividade, que é uma característica comum, né, da pessoa às vezes não ter ali o controle sobre aquele hábito alimentar. A própria ansiedade é um fator assim, super comum, né, se não for todos, quase todos os obesos têm essa característica bem afirmada. A própria circunferência mesmo da cintura, uma coisa que você pode fazer simples em casa, né? Que é pegar uma fita métrica, fazer ali a medida da cintura e verificar, né? As mulheres teriam que ter uma cintura, a cintura, gente, é uns 2 dedinhos acima do umbigo. É a parte onde tem o funil, né? Que a gente tem ali uma partezinha mais fina. Tem pessoas que já não têm essa partezinha, então usam o umbigo como referência. Medir ali a cintura, né? Tendo que dar menos de 80 centímetros, e os homens menos de 88, por exemplo. Uma balança simples em casa, né, que você pode tá pesando ou indo na farmácia, fazendo um cálculo bem simples, que você também tem acesso na internet, tem calculadoras do IMC, que você mesmo pode colocar lá qual que é o seu peso, e ele não é o peso que você gostaria de ter. Né? Tem gente que é o seu peso real. Porque a gente só sabe para onde a gente vai, né, se a gente sabe onde a gente está. A gente já começa omitindo e mentindo, né? Quantas vezes eu já fiz essa cálculo com alguém que mentiu ou peso ou altura,
também é muito comum. Então, assim, faça um cálculo real do seu estado, verifique, né, ali quanto seria o seu peso ideal, calculando, também existe calculadores que você pode verificar isso, e não fique com grandes expectativas, nossa, eu vou perder todos esses 20 quilos, esses 25 quilos, 30 quilos de uma vez só, né, porque isso gera mais ansiedade, tem gente que não se pesa justamente para não passar por esse desconforto, mas não é por aí. Na verdade, você tem que fazer metas. Na minha prática clínica, eu uso muito uma meta básica, né? Que seria você perder 10% do seu peso em 6 meses. Então, vamos supor que você esteja com 80 quilos. Você realmente precise, né? Considerando aí que o seu IMC precisa ser ajustado. Então, o perder 8 quilos em 6 meses é razoável. O seu corpo vai dar conta de não entrar numa crise metabólica, porque o corpo tende a voltar onde ele estava. Então, caso a pessoa faça, assim, essas dietas doidas, né, que emagrece de uma vez só, muitas vezes sem prática de atividade física, aí perde um monte de massa muscular, e isso acaba sendo bem prejudicial. Então, é importante que você tenha aí como uma referência, talvez, essa perda de peso, né, 10% do peso num período de 6 meses, é algo razoável. Se você faz atividade física, talvez você perca até um pouco mais. Muito bem, eu acho também legal a gente falar quais seriam as consequências da obesidade, quais são as doenças, né, que a obesidade, óbvio, ela já é uma doença, né, mas quais seriam as outras doenças que são acarretadas por conta da obesidade? A obesidade, ela é uma doença inflamatória. Então, o corpo, quando está, né, com excesso de peso, com excesso de gordura, ele está inflamado. E isso é um gatilho para que outras doenças crônicas apareçam, né? A hipertensão, o diabetes, a dislipidemia, o câncer, né? Até o próprio câncer também. E várias outras doenças a gente poderia associar com as artrites, a fibromialgia, enfim, né? Muitas das doenças que a gente conhece hoje, se a gente fosse listar das 25 principais doenças, a obesidade estaria, assim, como fator de risco para pelo menos 20. Então, realmente é um primeiro ponto que precisa ser organizado para que a gente consiga evitar outras doenças e, caso a gente já tenha, a gente possa realmente tratar da forma adequada, né? Não é só tomar a medicação que o médico pede, é também associar isso à mudança do estilo de vida e a mudança dessa postura perante a vida, né? Porque, assim, o fator emocional dentro da obesidade é muito forte. Quem, né, tem a obesidade tem, assim, um gatilho mental, às vezes, muito, muito forte em relação às emoções, né? Descontroladas, enfim, é preciso cuidar de todas as áreas da vida para que a gente possa realmente ter uma boa saúde. Muito bem, doutora. Vamos falar agora um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo, momento de pandemia. E eu tenho certeza que muitas pessoas se assustaram aí ao saber que a obesidade tem uma relação aí com a Covid-19. É um fator de risco para a Covid. Que relação é essa entre a Covid e a obesidade, doutora? Pois como eu comentei, né, a obesidade ela é uma doença inflamatória e o Covid também. Então, quando essas duas se encontram, né, a gente sabe que pegar a doença, muitas pessoas vão pegar, né, a gente entende que vai ser, assim, alguns sintomáticos, outros não, mas a grande maioria da população vai ter contato com o vírus. Agora, a forma que o vírus vai encontrar a gente que é o diferencial. Então, quando nós estamos inflamados, como no caso, né, de pessoas que estão com excesso de peso, a chance de agravamento da doença ela é muito grande, né? As pesquisas mostram, assim, de 3 a 4 vezes maior a chance da pessoa ter, assim, as consequências mais graves da doença e até evoluir a óbito. Então, realmente precisamos cuidar, mas isso não é um alerta, assim, para você se desesperar. É realmente uma notícia de esperança,
Pode não parecer, mas é uma esperança, porque se você está aqui com a gente hoje, né? Se você dedicou esses minutos para escutar um pouquinho sobre isso, isso já é um primeiro passo, já é um primeiro movimento para que você realmente busque alternativas e busque soluções. Né? Não é para você, ó, vida, ó céus, o azar. É realmente você enxergar aí que pode ser diferente. Né? Todo dia a gente ganha uma página em branco para nossa história, então é importante que você escreva uma história diferente. Muito bem, doutora. A nossa querida amiga Andréia Jatobar comentou aqui, ó, para quem é ansioso é muito difícil comer, é um escape. E acho que nesse momento que a gente está vivendo, não só a Andrea, mas quase 100% da população, né, ficou ansioso por conta da pandemia e automaticamente, né, fica ali em casa, ocioso e acaba comendo. Como é que faz, doutora, para controlar isso? No começo da pandemia, eu escrevi alguns textos, né, alguns artigos, relacionando assim, a sua oportunidade de emagrecer na pandemia. Porque você não tem tantas festas, né, você não tem aí tanto acesso, né, a sair de casa, fazer, comer fora, comer coisas, fast foods. Só que isso também é um tiro pela culatra, porque dentro de casa as pessoas estão mais tendenciosas a comer toda hora, a comer por ansiedade, e realmente, né, toda hora ir na geladeira abre para ver se nasceu alguma coisa nova ali. Esses dias Hoje eu em dia até, tem os. esses dias eu até comentei, eu tô vivendo pra comer. Tá difícil, né, doutora? Toda hora você tá ali, abre a geladeira, o que eu vou comer agora? Aí pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho ali, fica complicado. E muita gente, ao invés de emagrecer, né, como foi a minha teoria no começo da pandemia, realmente ganhou peso. Muitas pessoas, quando a gente voltar ao nosso normal, né, o novo normal, nós vamos levar muitas surpresas, mas eu espero que seja para o bem. Mas realmente a pandemia ela tem uma associação muito grande, né? Os estudos relacionados à psicologia, ao fator emocional, vão assim descobrir muitas coisas em relação ao comportamento humano. E até voltando aqui às crianças, porque ficaram aí sem escola, dentro de casa, né? Querendo comer toda hora, não tem condição de brincar com os amigos, e isso se reflete também no universo adulto. É muito importante que a gente, apesar de né, dessa situação toda, a gente se organize dentro da nossa casa, da nossa rotina, para estabelecer os horários da refeição, para realmente organizar que tem hora para comer e hora que você vai beber uma água, que você vai pensar em outras coisas, vai fazer alguma outra atividade que te dê prazer de fazer, e não simplesmente achar que a comida vai ser a solução, né, daqueles programas que você tem vivenciado, seja em relação ao Covid ou relacionado a qualquer outro contexto familiar, né? Muito bem, doutora. A gente vai caminhando aí pro finalzinho já do nosso bate-papo. A gente ficaria mais horas aqui conversando, mas o tempo é curtinho. Tenho certeza que deu para todo mundo aprender mais aí sobre a obesidade. Não tem como a gente terminar sem saber o que a gente pode fazer para combater a obesidade e cuidar melhor da nossa saúde, principalmente agora nesse período de pandemia. Deixa umas dicas aí pra gente, doutora. Olha, assim, é difícil elencar as top 10, né? Porque realmente, como é uma questão multifatorial, você tem que cuidar de todas as áreas da sua vida. Mas existem algumas estratégias que, se você coloca em prática, isso já te anima para que você continue encontrando soluções. Porque muitas vezes a gente encontra frustração. Aí eu tento fazer, eu tenho dificuldade, por exemplo, de dormir cedo. E aí eu começo a minha meta de mudança de vida tentando dormir cedo, focando naquele hábito e sendo ele o mais difícil. Então, a minha dica é o contrário. Comece pelo mais fácil para você. Ah, se o mais fácil é deixar de comprar o chocolate dentro da compra do mês, então deixe de comprar o chocolate dentro da compra do mês. Isso é simples para você, então ok, resolva. Né? Porque um sucesso faz com que você gere em você o potencial de outro sucesso. E aí você vai caminhando passo a passo. Mas uma das questões, assim, também bem importantes, que dão um resultado muito rápido, é você escolher comida de verdade.
Então, mesmo que não sejam, às vezes, os alimentos mais saudáveis ou na quantidade, né, que você fica um pouco perdido ainda nessa questão, o fato de você comer comida que veio da natureza, isso faz com que você provavelmente tenha sucesso na sua organização metabólica. Porque quando a gente come alimentos que são industrializados ou ultraprocessados, né, como a gente chama, associado aí a quantidade de gordura, a quantidade de açúcar e a quantidade de sal exorbitantes, mesmo que você pense saudável, aliás, pense em emagrecer ou coma pouco, aquele alimento ele é pró-inflamatório e ele vai fazer com que você continue ganhando peso, né? Você quer comer um doce, faz um doce caseiro, um doce de batata doce ou, enfim, um doce que seja mais natural, uma compota de fruta, do que você ir lá e comprar um alimento industrializado que é todo cheio de químicos e cheio de açúcar. Então, quando você pensa em comer aquilo que é mais próximo da natureza, o seu organismo tende a ele mesmo se policiar. O seu cérebro tem uma função de saciedade. E ela estraga quando a gente consome alimentos ultraprocessados. Eu estou falando bem no português, tá? Ela falha. Então a gente pensa assim: vou comer 2 biscoitinhos de água e sal. Só que aqueles 2 biscoitinhos de água e sal equivale a meio pão que você poderia fazer dentro da sua casa. E aquele alimento é bem cheio de produtos que são né, vão ajudar no desenvolvimento da obesidade. Então, por mais que seja um pouquinho mais difícil, tenta assim, resgatar esse hábito de fazer a comida, de cozinhar dentro de casa, sempre procurando ingredientes que sejam mais saudáveis. Isso acho que resume bem, né, essa questão da alimentação, que é a alimentação de verdade. E um fator muito importante é a atividade física. Então, estando dentro de casa ou estando fora de casa, você precisa se movimentar. Nosso corpo ele não foi preparado, né, para que a gente fosse sedentário. Então, você precisa, sim, se organizar dentro da sua rotina, fazer pelo menos meia hora de atividade física todos os dias. E se você realmente quer emagrecer, se você está assim com foco de sair dessa conversa, podendo fazer algo diferente por você, faça ainda mais tempo de atividade física, porque esse equilíbrio da balança é o que manda, né? O quanto você come e o quanto você gasta. Então, eu espero que você consiga gastar aí a energia que você está estocando. Muito bem, doutora Liliane Neto, trazendo informações muito importantes para a gente nessa tarde. Com certeza vou repensar muitas coisas mais uma vez, né? Toda vez que a gente faz um bate-papo desse, é como se fosse, né, aquele tapa assim, ó, acorda, vamos melhorar aí a situação. Então, do mesmo jeito que eu vou repensar aqui em muita coisa, eu tenho certeza que os nossos ouvintes, os nossos amigos internautas também vão repensar bastante sobre essa questão aí da alimentação. Doutora Liliane, muito obrigada pela participação. Espero poder contar com você mais vezes, viu, aqui na nossa programação. Obrigada, Sara. Um abraço para você. Até a próxima. Um Tchau. abraço. Tchau, tchau.